Você sabia que Jesus orou por você? Eu não sabia. Ai, que vergonha. Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, a minha mãe me mandou uma mensagem falando que ela estava lendo esse texto. Falou, olha que lindo, Jesus ora por nós. E me mandou a passagem. Eu nunca tinha visto, mas no final, na correria do dia a dia, deixei para depois. Esse depois passaram-se aí 2 semanas. E eu fui ler esse texto hoje. Sabe o que é mais incrível? Que quando você começa a ler isso daqui, ó, isso aqui deixa de ser um livro. Ele passa a ser uma mensagem viva e ele vai de encontro a você no momento que você mais precisa. Apesar de minha mãe ter me enviado há 2 semanas, eu li hoje e eu precisava ler ele hoje. Essa oração é linda, eu acho que todo mundo deveria ler. Vou deixar a passagem aqui que é João 17. Mas teve algo específico nessa oração que me chamou a atenção e que falou muito comigo. Jesus, ele pede algo específico a Deus, não só 1 nem 2 vezes, ele pede 3 vezes. No começo da pandemia, quando as igrejas fecharam, eu decidi pela primeira vez na vida ler a Bíblia de capa a capa. Conforme eu fui fazendo esse estudo, eu li bastante o Velho Testamento, né? Não era uma coisa que eu costumava fazer, eu sempre preferia o Novo Testamento. Eu gostava das histórias de Jesus, das experiências das pessoas que cruzaram com ele no meio do caminho. E foi lendo o Velho Testamento que eu comecei a ver a importância que Deus dava para um dos mandamentos que eu nunca reparei e nem dei essa importância. Esse mandamento específico que eu tô falando, ele tá lá em Êxodo 20, versículo 8, que é o mandamento que fala sobre guardar o sábado, o 7º dia da semana. Que diferente do que a gente aprende ou fomos ensinados, o 7º dia da semana diante de Deus é o sábado. A própria Bíblia está nos dizendo isso. Durante a minha leitura do Velho Testamento, isso foi ainda se tornando cada vez mais forte. Eu via que Deus, ele realmente prezava o guardar do 7º dia. Foi então que eu decidi estudar sobre o Novo Testamento. Até então, o que eu entendia era que Jesus aboliu essa lei de Deus quando ele curou no sábado. Depois da vinda de Jesus, nós vivíamos no momento da graça, então que não era mais necessário guardar o 7º dia. Isso me fez questionar. Eu não consigo imaginar Jesus abolindo uma lei de Deus e deixando isso bem claro pra gente. Na minha opinião, todas as justificativas não são tão claras, assim, é tudo meio... Ai, deixa pra lá. Recentemente eu dividi com vocês isso lá nos stories, comecei a falar um pouco sobre o sábado. Isso tomou uma repercussão muito grande. Em um dia eu ganhei mais de 30 mil seguidores. Na sua grande maioria, os adventistas do 7º dia que guardam o sábado. Queria aproveitar essa oportunidade e agradecer todas as mensagens que vocês me mandaram. Foram mais de 1000 mensagens em um dia. Humanamente falando, é impossível responder e ler todas as mensagens, mas queria agradecer. Na maioria das mensagens era sobre as pessoas estarem ali dispostas a conversar comigo sobre esse tipo de assunto e tirar as minhas dúvidas. Também recebi muita mensagem de cristãos me passando links de pregações de pastores que estavam abordando sobre aquele tema e por que nós não guardávamos mais o sábado. Essa atitude das pessoas me enviarem um link de pastores que estavam ali abordando o tema me deixou um pouco chateada, porque a minha intenção dividindo isso foi que as pessoas pudessem buscar, sentar, ler a Bíblia, tentar entender aquilo que é dito aqui, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, e que aí elas pudessem dividir comigo a conclusão que elas chegaram. Eu fico impressionada como a gente tem facilidade em transferir a autoridade das pessoas e não buscar autoridade para si próprio. A autoridade, ela vem de conhecimento e sabedoria. Primeiro a gente lê, a gente busca, depois a gente conhece sobre aquilo que a gente está falando, aí então a gente cria autoridade. Mas é muito mais fácil a gente passar um link de alguém que tem muito mais para falar do que a gente ir buscar e ler e tirar as nossas próprias conclusões. Ao mesmo tempo, eu também recebi várias mensagens de adventista falando: você precisa conhecer uma igreja nossa, você vai se identificar com as pessoas que pensam as mesmas coisas que você. E é aí que eu chego no ponto onde Deus falou comigo claramente aqui nessa passagem de João 17. A gente vive numa geração onde a gente tem necessidade de ter razão. E isso, infelizmente, tem entrado dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Nós queremos ser aqueles que têm a razão. Só que a razão, gente, ela é uma só. Ela é essa aqui. E se nós, como Igreja de Cristo, não estamos chegando a uma conclusão única, é porque há uma confusão. O meu pastor Wagner Lopes foi uma pessoa que mudou muito a forma como eu me alimentava da palavra de Deus. Hoje ele já não está mais entre nós, mas eu aprendi muito com ele. E eu nunca esqueço de uma coisa que ele falava. Ele falava assim: Jesus, ele não vai vir buscar um saco de batata, onde tem a batata grande e a batata
pequena, a batata magrinha, a batata gordinha, a bonitinha, não. Ele vai vir buscar um purê. Então é necessário que a gente se rompa de todos os nossos achismos, essa razão que a gente quer ter, de toda essa problematização que a gente cria em cima de uma palavra que é simples e libertadora, para que a gente se transforme em um só. Mas isso só vai acontecer quando a gente começar a buscar no nosso individual. Assim como a palavra de Deus fala, entra no seu quarto, me busca, que ali eu vou te revelar coisas que eu nunca revelei para ninguém. É a importância da gente saber no individualismo quem Jesus realmente é e o que Deus espera de nós. Jesus não vai vir te buscar porque você foi todas as semanas no culto, ou então porque todos os dias você lê um versículo e ouve um louvor. Ele vai vir buscar aqueles que o conhecem. E só quem a gente conhece que a gente obedece. E a gente só obedece quem a gente ama. É necessário que a gente ame quem Deus e Jesus verdadeiramente são. Não na concepção do fulano, do ciclano, mas nessa aqui, ó, que é uma só. Nós só vamos nos formar noiva e única igreja do Senhor quando a gente entender que cada um de nós tem uma função, mas antes disso, que nós somos só um corpo. Ter lido e relido sobre isso e estudado e ter tirado as minhas conclusões e ter pedido para Deus me mostrar e Ele me mostrado muitos sinais, não fez com que eu repensasse sobre onde eu tenho que frequentar, mas sim sobre o que isso que Deus falou comigo vai mudar em mim, mudar nas minhas atitudes e, consequentemente, mudar tudo que me rodeia. Esse direcionamento, ele não veio de um adventista do sétimo dia que veio pregar para mim, muito menos de um evangélico que respondeu as minhas perguntas, e olha que eu tentei mandar para alguns pastores, mas mais do que isso, o próprio Deus se revelou para mim. Jesus veio nessa terra como homem, teve a oportunidade de ver e conviver e entender de que forma o evangelho estava sendo aceito. E um pouco antes dele ir embora, ele fez essa oração. E o que mais me chamou a atenção é que não só uma, nem só duas, mas 3 vezes, ele fez questão de enfatizar a unidade da Igreja de Cristo. Eu quero ler para você. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me ama. E sabe por que Jesus fez questão de enfatizar isso 3 vezes na mesma oração? Porque ele sabia que o motivo pelo qual mais poderia nos unir estava nos separando. A unidade, ela só vai acontecer quando a verdade se tornar uma só. E isso só vai acontecer quando nós buscarmos no individual a face do Senhor. Para finalizar, eu vou contar um testemunho curto aqui para vocês. Quando eu e o Garbi a gente estava noivo, a gente tinha algumas questões pendentes ainda para resolver. E a gente estava fingindo que estava tudo bem. Foi até então que a gente se separou. Cada um foi para um lado, a gente tentou resolver nossas questões e aí um belo dia a gente se uniu de novo e aí a gente casou. Eu lembro que nos votos eu não queria escrever um texto, eu queria falar aquilo que viesse na minha cabeça na hora, aquilo que eu tivesse sentido. E eu comecei o meu voto falando algo para ele. Tudo que a gente viveu até hoje foi essencial para que agora nós estivéssemos frente a frente um para o outro, sem máscaras, conhecendo cada um como verdadeiramente é. Jesus, ele não vai vir buscar uma placa de ministério, nem pessoas que tenham razão. Ele vai vir buscar uma noiva sem máscaras, imaculada. Como dizia o Wagner, um purê de batata. Por mais que isso aqui, gente, pareça um conto de fadas, é muito bonitinho, mas na teoria não é bem assim que se resolve. Eu acredito sim no despertar dos filhos e filhas de Deus. E sabe por que Jesus enfatizou tanto isso? Sobre a unidade? Porque ele sabe que quando a gente se unir, não tem pra ninguém. A boa notícia é que ele é o mesmo ontem, hoje e pra sempre.